Olá, estamos de volta ao vivo no seu Engenharia Condominial. Quer participar de nossa pauta? Quer nos ajudar? Quer participar do quadro O que é isso, hein? De situações cotidianas que vão ser comentadas pelos nossos especialistas convidados. A qualquer momento da nossa transmissão vai ser colocado um QR Code, você com seu smartphone, você consegue acessar esse QR Code, vai abrir um link de um formulário para que você consiga enviar aí a sua sugestão. Nós teremos o maior prazer em recebê-lo. Eu queria começar aqui com as apresentações. Eduardo Pessoa, o advogado convidado hoje para tratar da PL 1179. Eduardo, se apresenta aí para a nossa audiência, cara. Seja muito bem-vindo e muito obrigado pela participação mais uma vez. Bem, eu gostaria de agradecer, né, novamente de poder estar aqui, aprendendo um pouco, né? A vida nos leva a isso. Eu sou advogado com uma especialização em direito administrativo e atuo ali em algo em torno de 300 processos na Justiça Federal. Bem, estamos aqui para comentar, né, e dentro de uma dinâmica bem legal, essa questão da PL 1179. Novamente agradeço. Muito obrigado. Gratidão mesmo, Eduardo. Queria também que o Alexandre Bassi, empreendedor, que trabalha aí com a Votcom, que ele se apresentasse um pouco, conta um pouco da sua atuação, Alexandre. E de antemão já te agradeço por ter cedido aí algumas imagens para a gente comentar no quadro O que é isso, hein? Gratidão, boa tarde, seja muito bem-vindo. Obrigado, Guto, pelo convite e demais participantes. Nós hoje nós somos fabricantes, né? Fabricantes do sistema de votação eletrônico presencial para a Assembleia de Condomínio, na qual a gente tem colocado esse formato em diversas dinâmicas diferentes, inclusive até em escolas, para já fomentando essa movimentação das crianças em prol da democracia, em prol de ter uma votação eletrônica. A gente sempre brinca, né, que os pais às vezes não usaram as votações eletrônicas e as crianças hoje já atuam já com votações eletrônicas, podendo escolher seus líderes de turma com voto secreto, com uma dinâmica bem diferente. E nós também estamos desenvolvendo, finalizando a questão da votação virtual, né, que a gente entende que também é um formato importante, que tem que existir algumas regras imediatas para tornar isso bem viável. Maravilha, Alexandre. Gratidão aí pela participação e pela apresentação. Queria também ouvir um pouco da Elis Rocha, nossa especialista em gestão condominial. Elis, se apresenta um pouco aí à nossa audiência, apesar de você estar sempre aqui, é quase uma sócia do Condominial News, né? Mas se apresenta um pouco para a nossa audiência, seja muito bem-vindo e muito boa tarde. Vou pedir aumento. Eu sou administradora de empresas, eu sou Elis Rocha, eu sou especialista em gestão condominial, atuo no mundo condominial desde o ano de 2009, trabalho também com administração em nível de perícia, né, em nível de administrador judicial, sou uma pós-graduanda em Direito Imobiliário e Condominial, né? Estamos aí, articulista de alguns canais importantes, como o Universo Condomínio, os Síndicos de Brasília, colunista técnica, né, do Condominial News Nacional, nas quintas-feiras, às 20 horas, ao vivo. E estamos aí, um entusiasta, né, condominial. Maravilha, Elis. Gratidão aí. Gratidão pelo Lucas aí, por ter cedido, pelo Edilson, ter cedido você, então, já que... Queria falar também com o Denilson. Queria falar com o Denilson Santana, nosso engenheiro de segurança do trabalho, também já participou algumas vezes aqui conosco. Denilson, se apresenta aí para a nossa audiência, cara. Conta um pouco da tua atuação, por favor. Boa tarde, Guto. Boa tarde a todos. Obrigado novamente pelo convite. É um prazer estar novamente falando dessas evoluções, essas mudanças, agora até mesmo com que a crise proporcionou essa possível metodologia, né, do uso do contato virtual para as tomadas de decisões do condomínio. E, né, como engenheiro de segurança do trabalho, a gente sempre tem o alerta com relação à prevenção nos serviços a serem executados aí nos condomínios. E estamos aqui para poder, né, contribuir nas discussões, buscando garantir, de fato, que os sejam de forma segura, não só o usuário, como o utilitzador e até mesmo respalde a condominial. Maravilha, Denilson. Muito obrigado pela apresentação. Você que está nos acompanhando e nos assistindo aqui ao vivo,
deixe no chat, deixe a sua contribuição, participe do nosso programa, encaminhe a sua dúvida aí, ou a sua interação, para que a gente possa tratar ela ao longo do programa. Como dito, o quadro Que é Isso, hein? Daqui a pouco a gente deve soltar um QR Code para que você consiga se aproximar com seu smartphone e participar. Queria deixar aqui o QR Code, já saiu na nossa, obrigado pela produção aí, mais uma vez. Nós vamos para um breve intervalo e na volta já voltamos com uma série de perguntas e um bate-bola todo especial sobre a PL 1179 de 2020. A gente volta já. A engenharia e a agronomia transformam nossas vidas para melhor. Com ciência e tecnologia, elas fazem o nosso dia a dia mais saudável, mais prático, mais eficiente. A engenharia transforma o que a natureza nos dá. Confere, Conselho Federal e Regionais de Engenharia e Agronomia. Todo mundo que vai fazer uma obra, reformar um banheiro, um quarto, um puxadinho para a sogra, gasta um bom dinheiro. E ainda contratar um engenheiro vai mais dinheiro ainda, né? Na verdade, não. Com um engenheiro para projetar sua obra, você pode acabar economizando. Evita desperdícios, erros de execução e ainda tem a certeza de um imóvel seguro. Contrate um engenheiro devidamente cadastrado no CREA para poder emitir uma anotação de responsabilidade técnica. Com ele, você está seguro de que o engenheiro realizou todos os cálculos necessários e se responsabiliza por eventuais problemas. Com a RT, sua obra fica muito mais segura e você muito mais tranquilo. É isso, não vacile. Na hora de construir e reformar, conte com quem você pode confiar. Contrate um engenheiro. Os dias que se seguem parecem diferentes de tudo que já vimos. Onde havia encontro, hoje é o vazio. Onde havia movimentação, o silêncio. Onde havia equipe, a ausência. Mas no que depender de nós, não é bem assim. Se hoje estamos fechados em casa, é com quem amamos. Se estamos isolados, continuamos unidos pelo trabalho. E se muita coisa ficou parada, várias atividades prosseguem, não deixando o Brasil parar. Todas as engenharias, assim como seus profissionais, prosseguem em sua missão de continuar construindo um Goiás melhor e um Brasil mais esperançoso. Tudo isso, claro, sem abrir mão da prevenção e da segurança, porque todos sabemos que mais cedo ou mais tarde tudo isso vai passar. E quando acabar e voltarmos a nos reunir e a celebrar, ficará uma certeza: a obra de transformar o mundo não ficou parada. Uma mensagem do CREA Goiás e de todas as suas engenharias. Olá, estamos de volta com seu Engenharia Condominial pelo seu Condominial News. Hoje o assunto é PL 1179/2020. Eu queria vamos começar definindo, doutor Eduardo, queria que você definisse para a gente o que é essa PL 1179, quem propôs ela, como que ela está ali, né? Qual é o trânsito dela ali, né? Se ela está em vias ou não de ser liberada.
e que você contasse se ela tem perecividade, né? O projeto de lei já vem com prazo definido? Bem, vamos por parte. Quem propôs o nome do senador, assim, de cor eu não sei, tá? Vou ficar devendo essa, mas é um projeto de lei que dispõe sobre regime jurídico emergencial e transitório. Então, ele dispõe sobre várias matérias e, dentre elas, afeta aqui ao cerne do programa, né? Questão sobre um aumento de uma prerrogativa do síndico num poder dever unilateral, né? Bem, ela está bem adiantada, ela nasceu no Senado, né? Foi para a casa revisora ali na Câmara, ela corre na tramitação de urgência, segundo o artigo 155 do Regimento Interno da Câmara. No dia 30/4, ela foi para as comissões temáticas que encaminharam, não, ela foi recebida pela mesa, que já encaminhou para as comissões temáticas, onde ali será apreciada a questão por exemplo, como é uma lei que rege sobre muitas coisas, né, cada matéria tem uma comissão temática pertinente, mas a mais importante, a CCJ, que vai fazer esse exame, né, de adequação e uma admissibilidade sobre a constitucionalidade da lei. Bem, ela tem um prazo para começar, né, que seria as relações jurídicas compreendidas no período de tempo entre 20 de março e 30 de outubro, elas vão estar regidas ali no que ela modificar por essa lei. E, bem, só para dar uma pincelada final aqui sobre a tramitação, ou seja, sobre a possibilidade desse projeto de lei virar, obviamente, uma lei, né? Ela vai depender ali, ela vai passar por um período de votação agora na Câmara, depois que voltar dessas comissões, né, onde ela pode praticamente já virar lei, só dependendo ali de sanção ou veto presidencial, se houver alguma modificação no mérito da Casa Revisora, que seria a Câmara dos Deputados, ela volta para o Senado. Então, é uma realidade bem pertinente, é uma lei que muito provavelmente ela sai, tá? No que tange aqui a questão vamos ser bem específicos, né? A questão condominial, ela rege ali no artigo 11º, né, ao artigo 13º, algumas questões que já orbitam a discussão, né, entre os síndicos. Hoje nós temos uma realidade de restrição do direito de ir e vir, uma restrição que vem ali muito dos estados pelos seus decretos. Então, por exemplo, uma realidade hoje de São Paulo é diferente de uma realidade de Brasília, na medida em que há decretos, né, que regulamentam isso de forma diferente. Inclusive, essa questão municipal hoje foi decretado, salvo engano, eu li uma notícia, eu vou ficar devendo, mas a questão do lockdown em São Luís, né, o lockdown que seria ali uma parada completa, bem. Então, de certa forma, essa lei ela vem ali para unificar, né, essa questão a nível nacional, esse projeto de lei, me desculpa, a nível nacional, e fazer com que esse poder-dever do síndico ele ganhe um espectro um pouco maior, né? Sempre deixando claro, né, que o dever do síndico, conforme o Código Civil, é de cumprir a convenção, o regimento interno e as determinações da Assembleia. Perfeito? Então, nesse sentido, o síndico ele deve velar pela saúde, né, dos condôminos. Então, vindo ali algumas questões relacionadas à restrição de uso comum,
que podem impactar diretamente na questão do uso privado das unidades, na medida em que para você ter uma festa, você tem que passar por uma portaria, né? A lei também é bem interessante ali porque ela é bem clara na questão do uso das garagens, né? Onde o terceiro ele fica impedido por lei, isso é bom deixar claro, então refoge até uma decisão do gestor ou do síndico em relação a isso. Bem, eu acho que para não... São muitas questões que elas virão aqui através dessa dinâmica, dos profissionais que se encontram prestigiando aí o canal. Bem, eu acho que em traços gerais seria isso, né? É uma questão de um aumento significativo dos poderes do síndico ou do gestor. Maravilha, doutor Eduardo, obrigado aí pela definição. Queria ouvir um pouco da Elis. Elis, a gente acaba que, né, como o doutor Eduardo até comentou aí, municipal, às vezes estadualmente, você tá tendo muita legislação nova aí por conta dessa pandemia, né? E aí a pandemia é o Covid, é o coronavírus, como tem sido divulgado aí. E aí o síndico se vê deve ser um estresse maior, né? Porque você acaba tendo uma série de decretos sendo promulgados aí às pressas, aí você já tem um projeto de lei que entra no caráter federal, vai competir ali, ou vai, como o doutor Eduardo muito bem colocou, vai agrupar ou balizar todos esses entendimentos. Eu queria que você me desse um pouco da percepção do síndico, que tá na outra ponta ali, como que ele tem acompanhado e qual é o impacto disso direto aí na atividade, se tem acompanhado e tudo. Tá sem o seu Pronto, áudio voltou? aí. Agora Alô, voltou. alô? Programa ao vivo é bom. Desculpa, gente. Então, condomínio, ele é um organismo vivo muito diferenciado dos outros tipos de pessoas jurídicas que tem, né? E a gente já tem uma regra quase que matemática para a gente poder operacionalizar. E faltam algumas regras muito importantes para o fundo de condomínio. E como tem um jeito muito, muito próprio de trabalhar com isso, às vezes a gente vê nessas legislações estaduais, no nosso caso aqui, legislações distritais, de um formato muito atrapalhado, de um formato que não está alinhado como funciona o condomínio. Então, tem alguns regramentos que estão surgindo em nível local, não só no Distrito Federal, mas em outros estados, que, assim, muito respeitosamente, mais atrapalham o condomínio do que ajuda. Do ponto de vista da pandemia, não são dias muito fáceis, porque em detrimento de regulamentos muito assertivos, né, o síndico ele tem que tomar algum tipo de postura que de repente não está escrito em lugar nenhum, né? E aí sempre tem uma pessoa que pergunta: onde é que está escrito que você pode fazer isso? Um exemplo que eu dou muito, que foi uma polêmica muito terrível, foi quando a gente começou a fechar as áreas comuns logo depois do dia 11 de março, que foi quando a Organização Mundial de Saúde decretou a pandemia mundial. Só que o que as pessoas não estão acompanhando é que antes disso, lá no dia 21 de janeiro, a gente já tinha uma situação de epidemia global, também colocada nos boletins epidemiológicos que a gente acompanha e que a gente já estava tendo cuidados a partir daí, como a contratação de determinados serviços, fazer o mínimo de movimentação dentro do condomínio, já previamente organizar com os funcionários do condomínio uma situação diferente na execução do trabalho, compra de material de limpeza, que é diferente, como a gente vai fazer a desinfecção das áreas comuns, porque limpeza e desinfecção são duas situações distintas. E aí, a partir daí, veio uma série de outras situações que conflitam muito com a convivência condominial, e a falta de um regramento, eu repito, dificulta a vida do síndico. Outra polêmica, o sapato na porta. Às vezes a gente vai no condomínio, aquele corredor longo, né, que às vezes tem 10 apartamentos, 12, o que tem de sapato na porta e o que dá de briga séria, de precisar de chamar a polícia por conta desse sapato na porta, é uma coisa surreal. E quando, na verdade, se você for avaliar bem, não passa de um bom senso,
dá para a gente fazer uma pequena área de desinfecção dentro de casa, para que a gente possa higienizar o nosso sapato da melhor forma, não traga aquela sujeira para dentro de casa, mas também que a gente não atrapalhe a área comum. Que a rigor, se a gente for na letra fria da lei, nem o tapetinho a gente pode botar na porta de casa, né? Porque a gente não pode usufruir do jeito que a gente acha uma área comum. Precisava de ter uma decisão coletiva para isso. E muitas outras coisas vêm acontecendo, aproveitando até o colega que é engenheiro do trabalho, uma das situações que causa dificuldade também é a respeito do uso de máscara. Porque a gente não é contra usar máscara. E o que nos foi determinado em âmbito local, não só no distrito, em outros estados também, é o uso obrigatório da máscara. Só que caseira, ela não é EPI. E se ela tem uma norma que eu, empregador, eu tenho que fornecer a máscara que é correta, que funciona como EPI, como é que eu, empregador, vou fornecer esse material no âmbito do serviço, naquela jornada, de quando a pessoa sai de casa e se desloca para o serviço, no transcurso do desenvolvimento dela do serviço e depois na jornada serviço-casa. Então, é uma série de regramentos que atrapalham sobremaneira o funcionamento do condomínio. Uma outra coisa que é muito polêmica, que a gente estava numa expectativa muito positiva de que a PL fosse vingar na melhor brevidade possível, é a prorrogação do mandato do síndico. Já que a gente não está podendo fazer aglomerações, a gente não pode fazer as assembleias, porque a maioria dos condomínios nem gozam de tamanho apropriado, né, que caibam os condôminos na quantidade de cada condomínio. E aí, como é que a gente faz com o mandato do síndico vencido? Muitos bancos, no primeiro momento, causando problemas para a gente fazer o pagamento de contas, pagamento de salário, impostos. A maioria das coisas, principalmente em nível de imposto, está podendo ser discutido. Mas e as outras contas que a gente não está tendo esse mesmo embate, né? E a outra questão, essa mesma possibilidade de conversa. E uma outra questão também que é muito importante, para concluir o meu assunto nesse momento, é a respeito da cota condominial ordinária. Que há muitas pessoas falando que é possível que se faça uma diminuição dessa cota nesse momento, tendo em vista a situação difícil financeira onde todos nós estamos passando. Então, é uma excelente oportunidade que, ainda que seja uma regra transitória, uma regra passageira, que a gente pudesse ter alguma coisa determinada pelo Estado, porque nos daria melhor respaldo para poder tomar atitudes de modo que não tivesse maiores questionamentos, porque, a rigor, o síndico, através do artigo 1348 do Código Civil, é permitido que ele tome as melhores providências nesse momento que a gente está vivendo uma espécie de estado de exceção, no sentido de proteger e zelar pelo condomínio, principalmente naquilo que diz respeito ao tripé condominial: saúde, segurança e sossego. Maravilha, Elis, com certeza é muito rico essa informação. Acredito que tem uma série de síndicos aí com esse problema de mandato. Então, para quem não sabe, normalmente as instituições bancárias, ela prevê o acesso online aí dos síndicos e até de emissão de cheque também durante o período do mandato dele, né? E a partir do momento que há uma indefinição na continuidade desse mandato, deve ter algum tipo de percalço aí operacional no banco aí, eventualmente atrasando até despesas ordinárias, né? E aí a PL também ela começa a prever situações de como é que se fala, digitalização aí das assembleias, seja por votação em meios eletrônicos, seja ele em votações online. Eu queria ouvir um pouco o Alexandre a respeito disso, porque eu acho que essa passagem aí da PL diz diretamente aí dentro da tua especialidade, né? Como que se porta, ou que tipo de solução é viável para isso, já que você não pode aglomerar, mas você pode fazer uma assembleia ou em ambiente virtual, ou com votação eletrônica. Como que se porta isso, Alexandre, dentro dessa passagem da PL? Guto, a gente tem auxiliado os síndicos de alguma forma, tá? Em questões pontuais, inclusive até bem pontuais, tá? Em temas que requerem uma atenção e uma resolução rápida, no qual nós temos apenas uma pauta, por exemplo, e nós conseguimos fazer uma assembleia distanciada, eletrônica distanciada, onde cada condômino vai até a gente dá um tempo maior de assembleia, onde o condômino vai até o salão de festa, pega um controle, dá o voto e sai do ambiente. Claro, isso tudo a gente fala no melhor mundo, né? Porque tudo isso tem que ser feito no melhor mundo, aonde você tem os condôminos cientes,
os assuntos discutidos anteriormente, aí você pode discutir através de uma plataforma qualquer digital, desde que tudo seja, a gente sempre visualiza um cenário positivo diante de alguns problemas, né? Por mais que a gente saiba que muitos condomínios têm o grupo das oposições, os grupos contras, e tem aquelas brigas internas, mas a gente tem feito, sim, algumas assembleias nesse formato para auxiliar a desenvolver e desenrolar os problemas dentro dos condomínios. O pessoal vem, vai até o salão, pega um controle, vota e descarta. Não tem acesso ao salão de festas, não tem acesso a papéis, nem documentação. No máximo ele vai se apresentar e assinar a lista de presença, vai dar o voto e vai descartar o controle. Pronto. Isso é uma cena que a gente tem feito seguidamente para apagar os incêndios, né, que a gente fala. Mas o melhor mundo seria hoje se nós pudéssemos ter já uma votação eletrônica com todos os critérios, uma votação virtual com todos os critérios de segurança, né? Autenticação, duas senha e contrassenha, reconhecimento facial, enfim, tem várias formas onde a gente pode segurar esse público de um formato onde ele tenha todo o aparato da lei, tá? Isso a gente já tem trabalhado em cima disso para oferecer o melhor, até porque a gente trabalha com votação eletrônica, então a gente já conhece os vícios das assembleias presenciais e esses vícios não podem ocorrer em uma assembleia virtual. No momento que qualquer assembleia feita hoje e ela te dê qualquer problema de questão de insegurança jurídica, nós vamos causar um trauma para as próximas assembleias. Então a gente também pensa nisso, de poupar os condôminos de um grande trauma para as próximas assembleias. Que seja, então, bem feita, que seja bem organizada, o material disponível com antecedência, com o cadastro do condômino atualizado, com referências de comunicação, tanto de recebimento do edital, certificação que realmente é aquela pessoa que está votando, para que não ocorra o trauma, né? A gente sempre tenta conduzir de uma forma mais profissional possível, até porque nós trabalhamos com votação eletrônica, né? Então, a gente tem que ter uma referência em alguns pontos e não deixar com que isso se torne um grande WhatsApp, um grande grupo de WhatsApp, um grande grupo de Facebook ou Instagram, onde as pessoas vão despejar o que querem e aí vai lá o síndico registra e tem aí o seu mandato prorrogado por mais um ano. Então a gente tenta evitar essas confusões para justamente não causar uma grande confusão no futuro, né? Nós não podemos ter assembleias questionadas e nem assembleias impugnadas por má operação ou por mau processo. Claro, indicando sempre uma empresa terceirizada, onde ela seja ímpar da administração, porque a gente sabe que existe ainda muitos jogos de interesses, tanto nas gestões, tanto de síndicos e conselheiros e fornecedores, e esse mundo condominial ele é muito aberto, muito vasto, e gira isso tudo muitos interesses. Até as assembleias hoje, as assembleias que são presenciais, com voto secreto, nós já temos aí uma grande resistência de alguns síndicos, algumas administradoras no sentido. Imagina você colocar isso no mundo virtual, onde também o voto ele possa passar por ser secreto. É um mundo que ainda precisa ser modulado, ser trabalhado, diferenciado, para poder ser sempre o melhor, né? Hoje a gente tenta visualizar o melhor cenário para ser, não basta ser uma ideia boa, né? Tem que ser a melhor ideia para atender um grande público. Não, excelente, Alexandre. Não basta só cumprir a lei, né? Tem que cumprir a lei com maestria, com muita boa vontade aí, em gerenciar situações novas. Acredito que é de suma importância para o próprio síndico também estabelecer toda a liturgia ali daquele processo e ter toda a segurança possível, tanto jurídica quanto operacional ali, para que ele não tenha nem problemas futuros e nem problemas presentes, né, atuais aí, como qualquer outra coisa. Queria registrar aqui a participação do Gildolene Versosa, do Tozin Gameplays e da Denise Gensas. Muito obrigado aí pelos elogios. Denilson, a PL também, cara, tá nos ouvindo, Denilson? Ele está conosco?
Denilson, a PL ela estabelece também algumas obras de caráter principalmente emergencial e obrigatório, né? Na parte, acho que o Denilson está com algum problema de link. Sim. Eu vou passar então a pergunta para o doutor Eduardo. Doutor Eduardo, a Elis comentou a questão do mandato do síndico. O projeto de lei já prevê alguma coisa assim, do tipo de resolver isso nesse período ou não? Ele, conforme as suas próprias palavras aí, Guto, que exemplificou alguns riscos operacionais, né, banco fechado, aquela questão toda, ela prorroga, né, sim, o tempo do síndico em relação ali ao mandato dele, né? Bem, eu queria só dar, de repente, uma sugestão, porque o Alexandre colocou, e depois perguntar para a Elisa, eu acho que é uma questão bem interessante, porque, veja, o segundo artigo 12 aqui do projeto de lei, ele equipara a assinatura presencial, né, à manifestação de vontade pelos meios virtuais. Então, existem ali meios de transparência onde o síndico ele tem o poder de, por exemplo, de repente designar uma pessoa, né, que por intermédio de uma mídia dessa mais geral que possa causar uma confusão, como por exemplo o WhatsApp, vá apertar ali de repente o botão, né, do sistema que o Alexandre coloca. Então, a lei, ela dá, assim, esse projeto de lei, ela abre o espectro nesse sentido, né, para que, na verdade, o síndico ele tenha como se fosse uma maior discricionariedade, né, para poder, dentro do aspecto que rege, né, essa vida condominial, ou seja, sempre através de, né, por assembleia, sempre em conjunto ali, mas naquilo que é voltado para essa questão do procedimento, eu creio que o síndico ele possa propor, existem canais de transparência onde, de repente, para dar, né, a questão que o Alexandre coloca sobre uma certa segurança jurídica, né, tanto na questão das decisões quanto no próprio síndico, né, de uma eventual responsabilização objetiva, né, achar esses meios. Então, veja, é uma questão muito de se fazer na prática. Eu creio que a Elisa ali, ela possa dar exemplos práticos, né, do que isso pode ser, quais que seriam, por exemplo, protocolos, né, protocolos de entrada, próprio protocolo de votação, enfim. Eu creio que bem para esse lado. A lei, é bom deixar claro sobre a questão da PL, né, é que ela dá ela dá uma segurança e ela precisa ser regulamentada pela Assembleia. Eduardo, muito obrigado. Elisa, eu queria até pegar esse gancho aí, e a gente sabe, a APL também ela trata aí da questão de obras emergenciais, que principalmente as de cunho estrutural, aí, eventualmente algumas edificações e alguns condomínios vão precisar fazer esses reparos durante essa pandemia aí, e ela já comenta alguma coisa nesse sentido, né? E aí o síndico, às vezes, precisa acelerar uma aprovação de uma contratação no ambiente virtual. Queria que você fizesse um apanhado disso para a gente, por favor. Então, em nível de assembleia, e até para a gente ter a segurança jurídica, né, quando você fala de assembleia virtual, na minha opinião, ele é um semeador da discórdia pior do que o livro de ocorrências. Porque cada um tem uma tese para a assembleia virtual e vai depender muito do perfil da massa condominial. Se for uma massa condominial mais unida, uma massa condominial que tende a entender mais como funciona o condomínio, que tende a ter
uma melhor aceitabilidade para o profissionalismo do condomínio, a Assembleia Virtual ela tem muito mais chances de poder dar certo, porque há mecanismos de fazer contraprova, né, e até mesmo de ter um auditor ao vivo, podendo acompanhar, auditando realmente na parte que o cabe. E não é qualquer auditor. Quem que eu vou chamar? Um auditor administrador? Um auditor contábil? Não, tem que ser um auditor de tecnologia, que possa fazer a verificação dessa segurança de dados, né, e possa atestar, como se fosse assim, emitir uma RT, que nem tem para engenharia, a RT, a anotação de responsabilidade técnica, a gente precisa de ter um auditor, pelo menos enquanto a gente não tem uma estrutura de funcionamento da Assembleia Virtual. Porque enquanto a gente não tiver, sempre vai ter alguém, direito de pleito todos temos, mas sempre vai ter alguém que eventualmente possa movimentar uma situação dessa da justiça por puro espírito emulativo, por pura competição. Às vezes votaram uma coisa que a pessoa não concorda, às vezes um grupo conseguiu aprovar uma determinada situação e a pessoa não está combinando, às vezes até combina com o que foi votado, mas não combina com quem propôs a ideia. Então, eu acho que dá sim muito espaço, da forma como está, para as brigas. No caso de obras, muito humildemente, quando é uma obra necessária, principalmente uma obra estrutural, se o síndico ele tiver uma boa assessoria, tanto do ponto de vista administrativo como uma boa assessoria de engenharia técnica, ele vai precisar de tomar uma medida técnica. Então ele pode, inclusive sem a assembleia, olha que coisa louca que eu vou falar agora, né? Mas ele pode sim, se é uma coisa de emergência, ele pode fazer sem assembleia no primeiro momento que der certo de fazer uma assembleia segura, ele coloca essa situação, apresenta o laudo do engenheiro, que já faz parte da equipe dele, da assessoria técnica para o condomínio, que ele certamente vai fazer tanto o laudo, explicando o porquê, vai ter também a parte da assessoria jurídica, que vai ser submetido a ela, ele vai verificar que, de acordo com a lei, aquilo é uma situação emergencial, quer dizer, lembra quando a gente falou dos tripés condominiais? Então, o síndico, inclusive, o Código Civil, tanto o Código Civil quanto a 4591, que é a lei de condomínios, ela fala que qualquer condômino, quando vê uma coisa que é emergencial, ele pode ir lá, fazer o serviço e ser ressarcido pelo condomínio. Então, é claro que quando a gente não tem conhecimento técnico para poder avaliar essa emergência, essa necessidade, a gente precisa de recorrer a quem tem. Se for um engenheiro civil, é um engenheiro civil. Se for um engenheiro mecânico, é um engenheiro mecânico. Se for um engenheiro eletricista, deu um curto horrível, preciso de trocar um equipamento, não tenham medo, por mais caro que seja. Agora, é importante que os técnicos sejam acionados para que eles possam dar esses documentos. Uma coisa bem interessante, Guto, que é um engenheiro também, né? A gente tem a BNT 16280, que ela fala justamente sobre isso, sobre quem pode ser o responsável técnico para assessorar o condomínio e dar todo o respaldo, tanto técnico como jurídico, para que o síndico ele não responda nem por omissão, quer dizer, nem por deixar de fazer, e nem por excesso de poder de sindicatura. É muito tênue, né, cada uma dessas tarefas, mas sim tem como fazer, inclusive sem assembleia, a depender da demanda e dos pareceres técnicos. Se for uma coisa muito urgente, o síndico ele não se sentir à vontade e quiser chamar uma assembleia, ainda que seja virtual, tem uma série de cuidados. E é bom que pelo menos 1/4 dos condôminos, além dos conselheiros, eles concordem com essa situação. É muito importante que o síndico não haja sozinho e que sempre tenha um subsídio, um respaldo técnico. Muito obrigado, Elis. Isso é pauta recorrente aqui no nosso programa. A gente sempre frisa muito a questão da necessidade da assessoria técnica, a questão de auditoria, até de votação eletrônica. Você tem engenheiro com especialidade nisso, que você pode estar contactando, além das grandes áreas. A BNT 16280, que a Elis citou, é a de gestão da reforma. Então, muito bem informado aí. Obrigado, Elis. A gente vai para um breve intervalo e, na sequência, a gente volta com o quadro O Que é Isso, hein? Voltamos já. Da terra se tira o ferro que vira viga, construção. Ou vira seu carro, motocicleta, avião. Da areia da praia pra tela do seu celular, fazendo energia dos ventos, das correntes de ar. Transformar com
a vida melhorar. A engenharia transforma. Com engenharia fazemos a vida melhorar. O que a natureza nos dá. A engenharia e a agronomia transformam nossas vidas para melhor. Com ciência e tecnologia, elas fazem o nosso dia a dia mais saudável, mais prático, mais eficiente. A engenharia transforma. O que a natureza nos dá. CONFEA, Conselho Federal e Regionais de Engenharia e Agronomia. Solange e Ricardo, vocês prometem se amar na saúde ou na doença, na construção ou na reforma da sala ou da cozinha, no quarto do bebê ou na piscina, para que uma obra nunca os separe? Sim. Sim. Então contratem um engenheiro. Na hora de construir ou reformar, conte com quem você pode confiar. Contrate um engenheiro. Exija a sua RT e sejam felizes para sempre. CONFEA. Obra com um engenheiro, você pode confiar. Os engenheiros são responsáveis por grandes construções, mas alguns deles fizeram muito mais. Eles construíram a nossa história. CONFEA apresenta Engenheiros Notáveis do Brasil. Ana Maria Primavesi, com sua paixão pela terra, nos ensinou que é possível aliar a produção de alimentos à conservação do meio ambiente. A engenharia constrói a história do Brasil e o CONFEA se orgulha de fazer parte dela. Todo mundo que vai fazer uma obra, reformar um banheiro, um quarto, um puxadinho para a sogra, gasta um bom dinheiro. E ainda contratar um engenheiro vai mais dinheiro ainda, né? Na verdade, não. Com um engenheiro para projetar sua obra, você pode acabar economizando. Evita desperdícios, erros de execução e ainda tem a certeza de um imóvel seguro. Contrate um engenheiro devidamente cadastrado no CREA para poder emitir uma anotação de responsabilidade técnica. Com ele, você está seguro de que o engenheiro realizou todos os cálculos necessários e se responsabiliza por eventuais problemas. Com a RT, sua obra fica muito mais segura e você muito mais tranquilo. É isso, não vacile. Na hora de construir e reformar, conte com quem você pode confiar. Contrate um engenheiro. Olá, estamos de volta com o seu Engenharia Condominial, do seu já conhecido Condominial News. Queria deixar alguns recados. O primeiro deles é que toda terça-feira, a partir das 17 horas, nós temos um encontro marcado aqui no Engenharia Condominial pelo seu Condominial News, nos meios de comunicação, YouTube, Facebook. Queria deixar também um recado aqui que logo mais, às 20 horas, nós temos o Condominial Fitness, com Fábio Padilha. Temos também, amanhã, às quartas-feiras, o Momento Jurídico, com o Dr. Caio Mota. Temos também o Condominial News Nacional na quinta-feira, com o nosso Lucas Veloso, o qual eu já mando um abraço e convido todo mundo a estar assistindo também. Queria deixar aqui registrado os eventos da Agenda da Engenharia, em gratidão aí ao CONFEA por estar apoiando a engenharia e buscando essa proximidade aí de profissionais e sociedade. Então, 7 de agosto, nós temos o Real BIM no CREA-DF. No dia 14 de agosto, nós temos o PMOC no Rio de Janeiro, no auditório da Firjan. No dia 6 de outubro, nós temos o Termodan na Universidade da Ubra, lá em Canoas, Rio Grande do Sul. No dia 8 de outubro, nós temos o PMOC no Rio Grande do Sul também, na Universidade da Ubra, lá em Canoas, que é a Grande Porto Alegre. Nós temos também o Cerrado Coffee no dia 5 de novembro, também no CREA-DF. E agora a gente volta um pouco com o quadro O que é isso, hein? E aí eu já vou voltar, queria que colocasse algumas imagens, queria conversar com o Alexandre também, até por uma informação que a Eli estava comentando, que eventualmente, Alexandre,
Você precisa tomar ali, enquanto síndico, ações emergenciais, né, ações de suma importância, só que isso depois carece aí, que seja no momento de regularidade, você promover uma assembleia, ou promover ela de uma forma virtual ou eletrônica. Queria que você desse um detalhamento um pouco melhor e explicasse um pouco dessa primeira foto que a gente queria ver aí, do quadro Que é Isso, hein? E gratidão por ter disponibilizado as fotos para a gente, cara. Sempre as ordens, Guto, sempre as ordens. Nesse caso, se eu for uma assembleia onde você possa fazer ela distanciada, aqui foi uma assembleia de condomínio, estava com um público em torno de 60 pessoas, mais ou menos. Aí nós estávamos ali com o síndico fazendo a apresentação e o painel de votação eletrônica. Essa assembleia é antiga, tá? É um tempo que foi aí próximo de janeiro, talvez, aonde foi aqui em Porto Alegre, aonde aqui foi nas escolas. Ali, essa escola aqui de Porto Alegre também, uma grande escola, nós fizemos a votação do líder de turma através da votação eletrônica. Também foi uma experiência nova para essa gurizada, porque cada um deles pegou um controle, e aí eles ficaram impressionados com a rapidez que foi a assembleia, né? Porque eles já tinham lá os grupos de líderes formados. Aí foi só colocar cada grupo em cada campo, que seria o voto verde, o vermelho e o branquinho. E foi muito rápida a votação, e aí eles entravam e ficavam olhando assim, tá, tio, acabou, a gente quer fazer mais. Aí a gente escolhia lá temas de futebol, temas de filmes que eles mais gostavam, porque realmente nós estávamos com um público de 30 e poucas crianças, nós fizemos nesse dia 16 turmas para eleger todos os líderes de turma dessa idade, né, dessa escola. Então foi uma dinâmica interessante para eles também, e aí eles consultaram o site da Votecom, viram como é que funcionava, já chegavam lá com tudo em mente, né, como funcionava o botão de votar. Então foi muito interessante, foi uma dinâmica boa para eles, para nós também foi bem legal essa brincadeira com essa turma. Mas assim, o Elis, na questão de assembleia emergencial, tá? O que eu sugeria agora, nesse primeiro momento? Que nem você falou, entender o condomínio, tá? Entender o teu público. O que o teu público tem? Tem tecnologia, eles têm ação adepta a telefone celular, eles respondem e-mail, eles respondem WhatsApp, eles têm um processo mínimo que seja de tecnologia no condomínio. Assembleia virtual online, eu não aconselho, nesse primeiro momento, não aconselho você fazer, eu aconselho você deixar ela em aberto algumas horas, nem que seja 3, 4, 5, 6 horas. Eu já fiz uma dinâmica aqui em Porto Alegre, convidei alguns síndicos, algumas administradoras, e nós fizemos uma assembleia virtual online, certo? No qual nós deixamos ali um tempo de 20 minutos, mais ou menos, essa assembleia rodando. Mas não é fácil, pessoal. A gente tinha um link onde o síndico acessava aquele link e ele poderia participar da assembleia. Mas nós tínhamos horário para começar. Começava às 7 horas da noite a assembleia. Então tinha gente entrando 7:02, 7:03, 7:04 e pegando já a assembleia andando, perdendo a introdução, perdendo como é que funcionava, perdendo de colocar o seu nome. Foi só uma forma geral da pessoa também ter opinião. Nós temos que colocar isso à disposição dos condôminos, à disposição dos moradores, para que eles também brinquem e usem a ferramenta de uma forma que seja confortável a eles. Tá? Então, nós tiramos a questão dos argumentos, não deixamos travada a tela onde teria o argumento de cada pessoa, até porque todos os assuntos, supostamente, nós já tínhamos tratado com antecedência, antes da Assembleia, é óbvio, né? Então, ficou legal, ficou interessante, e muitos mandaram mensagem: Alexandre, eu entrei 7:05 e perdi a primeira pauta. Sim, mas amigo, quando você vai na Assembleia Presencial, se tu chegar às 7:10, o síndico não vai voltar atrás da pauta que você perdeu. Infelizmente, assim é uma Assembleia. Então, a gente quis ilustrar um formato como seria uma Assembleia virtual online. Já tive muitas, digamos, questionamentos, óbvio, né? Porque as pessoas entraram depois, não conseguiram votar, votei só nas pautas finais, não votei nas primeiras. Então, a gente está ainda tentando equalizar para que isso seja
o mais fácil para quem está consumindo, que são os condôminos, para quem está gerenciando, que seja o síndico, e eu sempre falo assim da questão da organização. É preciso ter uma organização melhor, tá? Para pular para o modo virtual. A gente tem que entender as evoluções do mercado, né? Nós temos hoje, ainda temos, né? Assembleia com papel, assembleia com mão para cima, assembleia com braço levantado, enfim, assembleia por imposição, por gritaria. Nós já evoluímos para a questão da votação presencial eletrônica, e agora a gente está evoluindo para uma assembleia virtual, no qual depende também de tecnologias externas, onde cada condômino tem que ter dados, esses dias eu escutei uma coisa assim que eu achei meio absurdo, né? Que o síndico tem que colocar uma internet dedicada para fazer a assembleia virtual no condomínio. Mas nem todos estão ali. A virtual já é para isso, né? É para quem está fora do seu ambiente poder votar e quem está dentro poder participar. Então, está muito bagunçado esse norte de o que fazer em caso de assembleia virtual. Eu sempre digo assim, calma, cautela, conheça as ferramentas, exercite as ferramentas primeiro, torne isso viável aos moradores, aos condôminos, para depois você evoluir, sim, para a Assembleia de fato. Não, bacana, Alexandre. Me desculpa até te apressar um pouco, porque a Elis vai entrar numa live daqui a pouco, se é que não já entrou. Eu só queria, Elis, primeiro, eu volto já com você aí, Alexandre. Elis, queria que você fizesse as considerações finais. Mais uma vez, gratidão pela participação e desculpa aí estourar um pouco o seu horário. Sem problema nenhum, gente. Estou indo lá para outra live também sobre condomínios. A gente tem que se manter unido nesse mundo condominial. A gente porque só o conhecimento liberta e a gente tem que confiar nos nossos representantes. Eu acho que principalmente os síndicos nesse momento eles estão imbuídos de muita boa vontade, sim. Ninguém sabe o tanto de trabalho que tem, né? Estou me chamando aqui agora, o tanto de trabalho que a gente tem nesse momento de tão conflito. Então até aqueles que são mais animados a ser do contra, eu acho super bacana ser do contra, seja oposição, sabe, brigue mesmo pelas coisas que você achar que é, mas nesse momento tem que dar um pouquinho de tranquilidade e paz para os condomínios. Tá bom? Boa sorte para todos nós, né, enquanto vai durar essa pandemia. Guto, muito obrigado pelo convite e um grande beijo a todos vocês do Engenharia e Prosa. Muito obrigado, Elisa. A gente que agradece a sua disponibilidade, até a correria aí, apesar de ter outros compromissos. Boa live para vocês lá. O pessoal que estiver aqui, depois quiser acompanhar, sinta-se à vontade e convidado. Tchau, tchau, Elisa. Queria voltar um pouco aí com o doutor Eduardo. Para a gente, doutor Eduardo, eu queria que você, nesse ritmo aí de fazer as considerações finais, né, que abrangesse um pouco, o Alexandre estava relatando ali que a Assembleia não precisa ser necessariamente virtual e online, ela pode ser virtual e online, ela pode ser eletrônica, né, e aí na medida que tramita, a PL ela define alguma coisa assim, ou ela deixa a critério do síndico? E aí já faz as suas considerações e antecipo imensamente aí pelo seu tempo e pela sua dedicação ao nosso programa. Bem, então, bem rapidamente aqui. Ela fala sobre sistema virtual. Né? Sistema virtual seria ali um conceito jurídico aberto, onde você tem desde o meio eletrônico até o meio elétrico. Bem, aí eu já não sou profissional certo para falar sobre, né? Mas pelo que eu pude entender aqui nessa dinâmica, o que o Alexandre estava colocando é que ali, salvo engano, é um sistema fechado. E o sistema fechado, né, ele evita essas interferências que, de repente, essas mídias sociais mais difundidas possam trazer dentro daquilo que a Elis falou, de uma realidade onde existe muito contraditório, né? Existe, bem, as ideias são colocadas, as ideias são discutidas, né? Bem, agradecer aqui, né, a oportunidade novamente, Guto, de poder estar aprendendo dessa realidade, né, da prática condominial, bem, e tentar entregar aqui um pouco do direito, né, daquilo que eu posso falar. Parabéns aí ao Alexandre
pela solução que ele traz, uma solução que foi pensada bem antes, você é muito nítido que não é uma coisa que foi feita agora, então existe ali toda uma inteligência agregada, né, por trás de um produto desse inovador, certo? Novamente agradeço a oportunidade, um forte abraço a todos. Muito obrigado, doutor Eduardo, gratidão pelo tempo aí, pela participação. Agora sim, Alexandre, voltando a você, cara, queria que você fizesse aí as considerações finais. Me desculpe a correria aí, mas a gente precisava despedir da Elis. Você pode terminar, inclusive, o que você estava explicando e deixar suas considerações finais. Eu agradeço pela disponibilidade de tempo e pela generosidade em nos ceder aí as imagens para que enriquecer o nosso debate aqui. Não, eu agradeço, Guto, enfim, o convite para nós é sempre bem-vindo, tá? A gente fica até muito feliz de participar. Doutor Eduardo, a Elis, doutor Eduardo, eu entendo que a Assembleia ela pode ocorrer, tá? E realmente a gente tem que apresentar sempre uma solução melhor, sempre um apoio melhor ao síndico, de qualquer forma que seja. Eu até deixo ali, tem nosso Instagram, para quem quiser, nesse mundo condominial, participar de uma assembleia onde nós vamos colocar todo o sistema à disposição para as pessoas entrarem e navegarem num sistema, numa assembleia virtual, me manda uma mensagem pelo direct ali do Instagram, que aí, dependendo da situação e do tempo que a gente vai evoluir isso, uma semana, 2, a gente traz essa pessoa para dentro da plataforma e a gente vamos degustar uma assembleia virtual. Eu acho que vai ser de grande proveito para o profissional, para o síndico, poder conhecer isso num ambiente sem compromisso, né? A gente vai entrar, vai discutir, vai conversar, vai ler as pautas, ele tem que interagir com o sistema, vai ter que fazer como se fosse realmente uma assembleia. Então, nós como empresa de votação eletrônica, nós nos colocamos à disposição para que os profissionais conheçam o formato, tá? É só mandar mensagem no direct, depois manda o WhatsApp, que a gente adiciona num grupo bem grande de síndicos, onde o pessoal vai poder brincar, enfim, vai fazer uma assembleia, até para ter um embasamento, conhecer, né, o que nós temos de opções, e não só ficar, eu acho que tem problema, eu acho que não dá, eu acho que não, o achômetro, nós não temos mais espaço para o profissional do achômetro. Nós temos que ter espaço para o profissional que realmente quer fazer um bom trabalho e quer ter todo, digamos, o direito de dar direito à voz aos seus condôminos. Tá bom, Guto? Eu agradeço novamente o convite e sempre que tu quiseres pode nos contatar que a gente está à disposição. Gratidão, Alexandre. Muito obrigado pela participação e pelo enriquecimento do nosso debate. E agora, você que nos acompanhou até aqui, deixe seu like no vídeo, se inscreva no canal do Condominial News para que você acompanhe todo esse universo condominial cheio de informação e riquíssimo. Parabéns aí, gratidão ao Alexandre. Quem quiser degustar aí uma ferramenta que pode vir a trazer soluções para o seu condomínio, no sentido de sistema de votação, acesse o Instagram dele. Não se preocupe, a descrição do Instagram, o endereço está aqui na descrição do vídeo. Então, sinta-se à vontade em degustar como ele mesmo colocou. Se tiver qualquer outra dúvida de site ou qualquer outra coisa, pelo Instagram consegue encontrar. Tem os links também dos nossos sites. Se você quiser tirar qualquer dúvida e participar, sinta-se à vontade. Se você ainda não escaneou o QR Code que está aparecendo aqui na tela, escaneie para que você possa sugerir pautas, possa participar do quadro Que é Isso, hein? E possa enriquecer ainda mais esse debate. Agradeço imensamente a sua audiência e a sua paciência, e esse foi o Engenharia Condominial que se encerra agora. Um abraço.